Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, uma feliz festa da entrada da Mãe de Deus no templo. No dia 21 de novembro, hoje são vésperas dessa grandiosa festa, nós celebramos a entrada da Santa Mãe de Deus no templo. Na Igreja Ortodoxa, nós temos, durante todo o ano litúrgico, 12 grandes festividades, 12 grandes festas, sendo que a Páscoa é a festa das festas, então ela não entra nessa contagem, pois ela é a rainha das festas, a grandiosa festa. E hoje nós comemoramos uma dessas 12 grandes festividades. A igreja era para estar cheia, mas nós vamos chegar lá. São Máximos, o confessor, diz que mesmo todas as nossas palavras, todo o nosso entendimento para engrandecer a Mãe de Deus, se juntasse todo o mundo, todas as palavras ainda seriam pouco. Padre, mas nós vemos muitas religiões que dizem que nós devemos adorar só Deus. E quem diz que nós estamos adorando a Mãe de Deus? Quem disse isso? Nós a veneramos, nós a exaltamos, não a adoramos. Que fique bem claro isso. Mas por que a Mãe de Deus tem esse papel tão importante assim? Certa vez, um homem e uma mulher no paraíso tinham uma única missão: obedecer a Deus. E eles obedeceram? Não. E o que aconteceu? Foram expulsos. Perderam essa grande graça de estar no paraíso, de viver as delícias de Deus. E esses homens que eram a imagem de Deus tinham uma única missão: tornar-se semelhantes a Deus. Mas eles, por sua dureza, pela astúcia do maligno, que tem como grande missão perder os homens, conseguiram, desobedeceram, saíram fora, foram expulsos. E a pior tragédia do ser humano é o pecado. E a pior consequência desse pecado é a morte. Quando o homem, já fora do paraíso, triste, abatido, pois o homem fora de Deus, ele é triste, ele é abatido. Já tinha perdido todas as esperanças. Começou o irmão a matar irmão, a se perder em seu pecado. Até que Deus escolhe um povo. Escolhe um povo não porque esse povo era melhor do que os outros, não, mas para ensiná-los a adorar, a venerar ao único Deus.
E quando esse povo está no deserto, nós vemos hoje nas leituras das vésperas que são muito profundas. Deus ensina o seu povo no deserto a criar uma arca de ouro, pois nesta arca de ouro estaria contido o que tinha de mais sagrado para esse povo que Deus escolheu. Lá tinha os mandamentos, tinha o cajado de Moisés e tinha o maná que caía todos os dias para esse povo. E essa arca, adornada de ouro, Deus também ensinou que esse povo tinha que construir um lugar de adoração, aonde tinham pavimentos. E essa arca ficaria no lugar mais sagrado, que é chamado Santo dos Santos, aonde o sacerdote poderia entrar apenas uma vez. E esse povo começou a aprender, começou a mergulhar o que era adorar a Deus de verdade. Não somente em palavras, mas em ação. Depois, Salomão constrói um templo, nós vemos hoje na segunda leitura das vésperas, aonde a grandiosa festa, a entrada desta arca no templo, o povo que andava peregrino agora tem um lugar fixo para adorar a Deus. E quando nós olhamos todas essas passagens, todo esse cuidado de Deus para com o seu povo e o povo para com Deus, nós vemos na Mãe de Deus, na Virgem Maria, o cumprimento de todas as Escrituras. Joaquim e Ana eram seus pais, já velhos. Não tinham filhos, pois Ana era estéril. E neste tempo, um casal que não tinham filhos eram considerados amaldiçoados por Deus. E se já estavam velhos, as suas possibilidades ainda não eram mais diminuídas. Mas seus pais, em profunda oração, nunca desacreditaram da misericórdia de Deus e prometeu a Deus que se Deus lhes desse um filho, assim como a Ana, a mãe do profeta Samuel, se desse um filho, eles entregariam esse filho para o serviço do Senhor. E Deus, em sua infinita misericórdia, deu muito mais do que eles pediram. E essa grande graça foi alcançada por Santa Ana. E depois do desmame da criança, que durava 3 anos, chegou o grande dia de cumprir a promessa, de levar essa menina para o serviço do Senhor. 3 anos, padre? 3 anos. Padre, mas não tem isso nos evangelhos. Não tem isso escrito na Bíblia, padre. Mas tem na tradição da igreja, tem nos apócrifos, que a igreja não colocou no seu cano, mas tem um enorme respeito pelo que eles escreveram. Quem escreveu toda a vida da Mãe de Deus foi São Tiago, e todos os outros pais da igreja confirmaram os seus escritos, mesmo que eles não estejam na Bíblia. Pois a tradição da igreja tem o mesmo peso do que as Sagradas Escrituras. Isso pode até chocar um pouco aqui os ocidentais.
Mas essa é a tradição da igreja. Olhemos no Doxasticon de hoje. Que os céus se regozijem muito hoje e que as nuvens chovam de alegria por causa das extraordinárias obras do nosso Deus. Pois vejam, a donzela prefigurada pelo bordão, que dá para o leste, nasceu de uma mãe estéril e infrutífera, de acordo com uma promessa. E ela é dedicada a Deus para ser sua morada, tal como hoje é levada ao templo, hoje como uma oferta irrepreensível. Que Davi se alegre muito, tocando o seu saltério e cantando. As virgens que estão atrás dela serão levadas ao rei, as suas vizinhas serão levadas. E ela é levada para dentro do tabernáculo de Deus, para onde está o propiciatório, para ser levada e tornar-se a morada do Filho, que nasceu do Pai sem fluxo, antes dos séculos, para a salvação de nossas almas. E a Mãe de Deus, com apenas 3 anos, segundo a tradição da igreja, virgens a acompanharam com suas velas acesas. Muitas virgens a acompanharam, essa pequena menina. Sabemos que o templo tinha 15 degraus. São Joaquim e Ana colocou ela no primeiro degrau, ela subiu sozinha. Quem a recebeu foi o futuro pai de São João, que estava no templo. Tomado de Deus, mesmo sem entender nada, ele fez algo incompreensível para as pessoas que estavam ali. Pois o sacerdote só poderia entrar no templo, o sumo sacerdote, apenas uma única vez. Mas ele a introduz a Mãe de Deus no Santo dos Santos, porque a Mãe de Deus é muito maior do que a arca. A arca era apenas uma prefiguração do que era a Mãe de Deus. Se a arca continha as tábuas da lei, a Mãe de Deus irá conter o Verbo de Deus. Se a arca da lei continha o maná que caía do céu, Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. O salmista escreveu no Salmo 44, depois vocês leem: de pé à tua direita a rainha ornada com ouro de Ofir. A Santa Mãe de Deus, a mais exaltada entre as mulheres, a mais pura, a mais santa, a mais bendita, a mais gloriosa entre todas as mulheres, devia ser preparada aonde estaria as coisas mais santas, mais puras, mais grandiosas para aquele povo. E ali a Santa Mãe de Deus viveu por mais 9 anos, até que aos 12 anos acontece a grande anunciação. É muito lindo quando nós vemos o arcanjo Gabriel chegando para a Mãe de Deus e dizendo que ela seria a mãe do Salvador, e ela responde com aquele cântico magnífico. Quão profunda era a Mãe de Deus nas Santas Escrituras, quanta profundidade ela tinha, quanta sabedoria divina existia nessa pequena menina. Padre, mas eu sou de tradição protestante, e lá, se o meu pastor ouvisse o senhor falando isso, gravem isso,
Só não respeita a mãe de Deus, só não respeita a Virgem Maria, quem ainda não conhece Jesus. Gravem isso. Gravem isso. A partir do momento que você conhece Jesus de verdade, a sua grandiosidade, não tem como não venerar a mãe de Deus. Alguns até dizem, padre, mas a mãe de Deus, a Maria, né? Nem chama ela de Santa Maria, é uma mulher como qualquer outra. Uma mulher como qualquer outra? Por acaso a minha mãe, a sua mãe, conteve o Criador do universo dentro do seu ventre? Por acaso a sua mãe e a minha mãe deu de mamar para o Salvador do mundo? Por acaso a sua mãe ou a minha mãe conteve em seu ventre o que existia antes de toda a criação? Por acaso a sua mãe e a minha mãe ensinou o Salvador do mundo que iria caminhar para a nossa salvação a andar, ensinou ele a andar? A mãe de Deus não é uma mulher qualquer, queridos e amados irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você começa a mergulhar em Cristo e a perceber a grandeza que é o nosso Senhor e Salvador, como Deus, homem, o Verbo de Deus, poderia se encarnar e se fazer homem dentro de um ventre qualquer de uma mulher comum. Isso é impossível, pois quem tocasse na arca morreria. Lavem suas bocas imundas para falar da mãe de Deus. Vocês conseguem venerar a arca, conseguem venerar o Antigo Testamento, conseguem venerar várias coisas, mas não conseguem entender que tudo aquilo que foi feito, todo o cumprimento da lei, todo o plano de salvação, começou com a mãe de Deus. A dureza do coração de vocês deve ser quebrada. Só pensam coisas mundanas, coisa desse mundo. Deveriam lavar suas bocas antes de falar da mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. Padre, mas é muito duro isso. Eu não aprendi assim, pois está na hora de aprender as coisas certas. Está na hora de aprenderem a grande verdade. Jesus na cruz, em seu grande sofrimento, diz apenas 7 palavras na cruz, 7 frases na cruz. E a terceira dela: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus só não nos entrega a mãe de Deus no seu último momento. Tamanho é o seu amor pela mãe de Deus. Nós, pecadores que somos, miseráveis, conseguimos nutrir um grande amor por nossa mãe. Ah, se alguém falar mal da minha mãe, fala mal de mim, mas sua mãe é perfeita? Não, não é, mas eu a amo do fundo do meu coração. Ela tem muitos problemas, mas eu amo ela do fundo do meu coração. E Deus? Como ousam falar mal da mãe de Deus? Querem Jesus, mas não quer Jesus com sua mãe. Quanta tristeza! Quanta tristeza! Queridos e amados irmãos, não tenham medo
de pedir a intercessão da Mãe de Deus. Não tenham medo, pois ela está no céu junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus levou um ladrão para os céus, vocês acham que ele ia deixar a mãe dele fora dos céus? Como alguém pode me explicar isso? Se ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como ele ia deixar a mãe dele de fora? Sim, a rainha dos céus está lá, intercedendo por cada um de nós. E nós iremos venerar ela por toda a nossa vida, até que o seu filho volte. Pois é assim que nós esperamos. Até que ele volte, a sua igreja, a sua verdadeira igreja, estará engrandecendo, enaltecendo, exaltando a Santa Mãe de Deus. Amém.